Kimetsu recentemente está em alta graças a seu filme e hoje eu quero conversar um pouco com vocês, pois surgiu uma discussão sobre Kimetsu merece a fama que tem. Então bota seu fone e deixa esse vídeo rodando, pois você não precisa se preocupar com a tela, apenas ouvir o que eu tenho a dizer. Lave uma louça, jogue água enquanto ouve e aproveite o vídeo. Seguinte, recentemente Kimetsu pegou o 4º lugar em vendas da Shonen Jump, no geral, que é um feito absurdo de se considerar. E também, é claro, considerando que o mangá tem 27 volumes. Óbvio que o motivo disso é por conta do filme estar chegando e a fama de Kimetsu ser muito fiel à obra. Mas indo pra pergunta inicial, ele merece a fama que tem, que tá recebendo? Novamente voltou a surgir o papo que Kimetsu é apenas animação. E eu não vou negar, eu concordo com isso. Tudo que vem acontecendo com Kimetsu é por causa da animação, do anime. Mas calma que tem muita coisa a ser explicado. Ah, mas se fosse assim, todo anime com animação foda seria muito vendido. Irmão, esse é o papo mais tosco que alguém poderia dizer, pois não existe nenhum outro anime com metade da animação de Kimetsu. E isso é inegável. O que a Ufotable faz com a obra é fenomenal e de outro mundo, onde nenhuma obra chega tão próximo daquele nível de qualidade. Então, não é por causa de uma animação foda, é a animação foda. Não é à toa que Kimetsu praticamente sempre vence todo ano o Anime Awards na animação do ano. Mas isso tira o mérito de Kimetsu? Quer dizer que ele não merecia ter essa fama? Não, pelo contrário. A fã de Kimetsu, mesmo eu não gostando dela, porque em sua grande maioria endeusam uma obra que é uma obra mediana, ela é muito fiel. Então isso também é mérito dos fãs que gostam de verdade e de paixão da obra. É uma mistura de paixões, onde mostram que se uma fandom ama de verdade uma obra, se o estúdio faz com carinho, a obra consegue atingir marcos incríveis. Então eu acho que sim, Kimetsu merece isso, pois a obra foi capaz de conseguir um público muito bom internamente e conseguir um estúdio perfeito. Mesmo que a história seja fraca, se ela tocou tanta gente assim, quer dizer que ela tem algo único. As pessoas não comprariam o mangá se não se importassem de verdade com a obra. Eu particularmente não curto tanto Kimetsu. Assisti completo a primeira temporada e ela é bem sensal. O Tanjiro é um protagonista que eu facilmente considero um dos mais chatos que eu já vi. E tem pouquíssimas coisas que eu gostei daquela temporada. Tipo o episódio do Hinokami Kagura, que eu acho que é o ponto mais forte pra muitas pessoas nessa temporada. Além disso, eu assisti o filme do Rengoku e eu curti pra caralho o filme. Mas nada de outro mundo, na história pelo menos. Porque na animação, ela sempre entregava muito além. Você via toda a alma daquela obra na animação. Então, sim, pra mim Kimetsu é animação apenas. Em história, ele é fraco e muitas pessoas sabem disso e só preferem fingir que não. Porém, tá tudo bem, tá ligado? Ele prova que se a obra tiver carinho suficiente, ela consegue quebrar muitos marcos e chegar ao topo. Então, tudo isso é mérito do autor e da obra. Eles merecem isso. No final, Kimetsu merece sim essa fama, pois nenhum outro anime ou mangá conseguiu fazer o que eles vêm fazendo. Óbvio que falta oportunidade pra muitos animes. Nem todos conseguem pegar um estúdio tão bom quanto a Ufotable. Mas já ouviu aquele ditado? A gente colhe o que planta? Pois é, o autor de Kimetsu tá colhendo os frutos que ele plantou. Pra mim, deveríamos ver Kimetsu como uma forma de dar mais valor à obra, pois se dessemos tanto valor para nossas obras favoritas como a fandom de Kimetsu dá pra dele, eu duvido que muitas obras não iriam conseguir fazer o que Kimetsu faz, ou pelo menos metade, pois não podemos cobrar demais no quesito animação, né? Nem toda obra vai cair na mão de uma Ufotable. Dito isso, com uma mistura de mérito e sorte, Kimetsu pegou o 4º lugar e está vindo aí com um filme que vai lotar cinemas. Acho mais do que merecido e fico feliz vendo o pessoal realmente se divertindo com uma obra. Mas, por favor, menos na hora de falar que essa é a melhor obra de todos os tempos. Kimetsu faz absurdos, mas não é pra tanto. E tem algumas pessoas que podem até comparar com outra obra da Ufotable, que é Fate. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa muito importante. Fate, ele não é da Shonen Jump. Fate é uma visual novel e Fate é muito confuso. O que desatrai as pessoas de irem atrás de Fate, que foi o que aconteceu comigo pelo menos, é a confusão que acontece em Fate. A Fate é tão confuso, tão esquisito de você conseguir acompanhar a obra, que não tem como. E o que a Ufotable faz com os filmes de Fate, com os animes de Fate, são absurdamente bons, são lindos, maravilhosos, mas eles não são tão bons quanto o que temos de Kimetsu hoje em dia, pô. O filme de Fate de Heaven Seal é lindo, mas o filme é rushado, o filme é cortado e, além de tudo isso, a obra em si é muito confusa.
Quando você vai sair do filme pra procurar saber mais, você vai acabar numa encruzilhada gigantesca que você não vai entender o que tá acontecendo. Então, não tem como você comparar Kimetsu, que é um mangá que tem início, meio e fim, com uma obra tipo Fate, que onde Fate é a bagunça que é. Entende? Então, não tem outra obra que chegue na metade do nível que Kimetsu vem fazendo, pô. Ele tem um estúdio que é outro mundo. Ele tem uma fandom que é muito fiel. Mesmo que a obra seja mediana, mesmo que a obra tenha muitos problemas, ele ainda tem uma fandom que, de alguma forma, tocou eles, tá ligado? Porque, assim, toda obra vai ter essas pessoas que vão gostar muito, que vão se identificar. Um bom exemplo disso é Fairy Tail. Fairy Tail, ele tem uma boa fandom, por incrível que pareça, não é da Shonen Jump também, e ele tem uma fandom que, cara, toca mais num ponto específico, que foi o que eu entendi de Fairy Tail. Fairy Tail tem certas pessoas, é um público muito específico que foi recomendado pra ver Fairy Tail, porque é um público onde Fairy Tail quer pegar no ponto do poder da amizade, quer pegar no ponto de pessoas que podem fazer amigos de qualquer forma, que os amigos são as coisas mais importantes do mundo, e piriri pororó. Tipo, Fairy Tail não é muita coisa pra mim, tá ligado? Pra mim, Fairy Tail, mesmo eu ainda não tendo terminado de Fairy Tail, eu vi metade de Fairy Tail, mas, cara, Fairy Tail pra mim é uma história ok, tá ligado? Um anime também bem mediano, mas ele tem uma fandom que gosta muito dele. Então, assim, a obra se mantém. Porra, tá tendo Quest dos 100 anos aí em anime, com animação muito boa, por sinal. Caralho, isso é por causa da fandom. Então, isso mostra o poder e influência de uma fandom dentro do seu anime, dentro da obra em si. E também reflete no quando o autor escreve. Então, assim, mesmo que a obra seja mediana, mesmo que a obra seja fraca, isso não torna ela uma obra com só pontos negativos, não torna ela a pior obra do mundo. Kimetsu, pra mim, de longe, não é ruim. Eu facilmente consigo me divertir assistindo Kimetsu. Só que não é a melhor obra do mundo. Pronto, ponto. Isso é fato. Ai, Kimetsu tá ganhando o que tá ganhando por causa da animação. Sim, está ganhando o que tá ganhando por causa da animação. E isso vai ser um fato. Olha o filme. Irmão, se você olhar pra mim e falar, porra, tu vai assistir o filme de Kimetsu, mesmo não sendo fã de Kimetsu, eu vou. Porque olha o diacho de nível que tá essa animação. Eu gosto de anime. Eu gosto de anime no geral. E olha o nível da animação de Kimetsu. Porra, a animação de Kimetsu atrai tantas pessoas que nem gostam de animes. Pô, eu tenho um amigo que ele não assiste anime. E ele assistiu Kimetsu. Ele é do estilo totalmente fora do estilo nerd. Ele é um estilo completamente diferente. E ele assistiu Kimetsu. Ele assistiu Kimetsu, Nanatsu e Tokyo Revenge, que são, tipo assim, animes que eu acho que são mais voltados para um público geral, que o público geral pega e consome. Mas o Kimetsu, ele é muito mais atrativo por causa da animação. E aí o pessoal vê o básico que é feito no Kimetsu, que é muito melhor em algumas outras obras, só que as outras obras não são tão chamativas em animação, não são tão bem feitas, e o pessoal ama Kimetsu, tá ligado? Porque só assistiu Kimetsu. Então, assim, cara, é um mérito da obra, é um mérito que da animação do Ufotable pra caralho, é uma mistura de muitas coisas, entende? O que isso indica? Que Kimetsu não é a pior coisa do mundo, óbvio que não, óbvio que ele não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo, sejamos francos, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade mesmo, porque a gente pode usar Kimetsu como uma grande inspiração, a gente pode usar Kimetsu como uma forma de ver diferente a forma que a gente consome animes, mangás e obras no geral, porque olha como que é o peso de uma fandom, olha quanto pesa as pessoas gostarem e amarem essa obra de verdade, tá ligado? Quanto mais pessoas atingir a obra, mesmo que ela tenha muitas coisas ruins, mesmo que obras tenham coisas melhores, e se ela ainda tiver algumas coisas boas e os fãs gostarem de coração, eles vão fazer a obra vender, eles vão fazer a obra chegar em tópicos, em topos, né, em marcos, em objetivos que ela jamais imaginaria, entende? Então, assim, tudo isso é mérito, mano, tudo isso é mérito, e a gente tinha que dar uma olhada e ver isso de forma diferente, porque assim, porra, talvez muitas das obras que a gente vê que consome poderiam ganhar mais respeito e mais, como eu posso dizer, reconhecimento, mais reconhecimento pra obras como, sei lá, mano, Black Clover, como, agora eu não vou lembrar mais nomes, mas Black Clover é o mais fácil de eu ver, porque Black Clover merecia tanto quanto reconhecimento, mas enfim, sabe, essas paradas que quando explodem na internet de alguma forma, elas vão dar reconhecimento, e quanto mais a fandom pega ali pra apoiar e pra mexer, você vê o que aconteceu com o filme do Sonic, a força de uma fandom numa obra tem influência, tem muita influência, e eu acho isso do caralho. A gente tinha que dar uma olhada pra Kimetsu e ver ele como uma realmente inspiração. Eu ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e eu fui.